Vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Nossa próxima palestra tem o tema Dispositivos de Contenção e Segurança Viária. Eu quero convidar o presidente desta mesa e conto com o carinho das palmas de vocês para recebermos aqui no palco do Auditório Minas Gerais, José Luiz Fusaro Rodrigues, do DR de São Paulo. Bem-vindo, José Luiz, fique à vontade. E acompanhe o José Luiz nessa mesa, ela que vai ter o papel de secretariar esta palestra. Também conto com as palmas de vocês para recebermos Marilda Siqueira, do DR de Minas Gerais. Bem-vinda, Marilda, e um bom trabalho para vocês. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Eu tenho o prazer de convidar o nosso palestrante agora, o senhor Flávio Pataneiro. Ele é italiano, eu ressalto que ele é italiano, porque só pelo sotaque vocês não vão perceber que ele é italiano, né? Ele tem 30 anos de experiência no setor de segurança viária, 6 anos como responsável em engenharia de uma empresa europeia, líder de projeto, fabricação e instalação de dispositivos de contenção viária. Tem 12 anos como responsável técnico e comercial na exportação da mesma empresa na Europa, África, América Latina, Oriente Médio e Extremo Oriente. Ele tem 5 anos como gerente técnico e comercial de dispositivos de contenção viária ensaiados e certificados na empresa brasileira Armico para o Brasil e América Latina. E nos últimos 7 anos, como responsável técnico e comercial de dispositivos de contenção ensaiados e certificados na empresa brasileira Lise Segurança Viária para o Brasil e América Latina. Eu convido para subir aqui o senhor Flávio Pataneiro e peço uma salva de palmas a ele. Bom dia a todos. Hoje vou falar com vocês sobre um dispositivo de contenção viária em específico. Eu já falei desse dispositivo no Inacor de alguns anos atrás. Só que pensei de trazer de volta esse assunto esse ano nesse Inacor, porque nos últimos anos eu percebi sempre um maior interesse sobre esse dispositivo. E também a gente fez alguma nova implantação no Brasil. Então pensei que hoje era o caso de mostrar para vocês todos os detalhes sobre esse dispositivo e claramente as vantagens que tem com relação a outros dispositivos de contenção similares. Vamos falar então de dispositivos de contenção viária longitudinal tipo defensa metálica de aço de cabo de aço tensionado. Pode colocar a apresentação? Está aqui. A defensa de cabo é um dispositivo longitudinal exatamente como qualquer outro tipo de dispositivo longitudinal mais tradicional, como por exemplo uma barreira de concreto,
uma defensa metálica dupla onda, uma defensa metálica tripla onda ou qualquer outro tipo de dispositivo e perfil longitudinal. O que significa que é exatamente a mesma coisa? Significa que o tipo de ensaio, o tipo de certificação, o tipo de uso é o mesmo. A única coisa que muda é que, por exemplo, numa barreira de concreto, o elemento horizontal que contém a direção do veículo durante o impacto é a face da barreira de concreto. Numa defensa tradicional dupla onda, é a lâmina dupla onda. Numa defensa tripla onda, é a lâmina tripla onda. No caso da defensa de cabo, esse elemento horizontal longitudinal que contém a direção do veículo são os cabos de aço tensionado. Se a gente compara uma defensa metálica tradicional dupla onda e a defensa de cabo, a gente percebe também uma semelhança de tipo geométrico, porque os dois dispositivos são constituídos por postes que se repetem ao longo do trecho. A única coisa diferente é que na tradicional tem uma lâmina dupla onda, na defensa de cabo temos os cabos tensionados. Vou começar com a normatização, porque não faria sentido apresentar para vocês um dispositivo que não fosse totalmente de acordo com as nossas normas no Brasil. Hoje, a nossa norma no Brasil que fala de dispositivos de contenção viária é a norma 15486, última edição de 2016. Esta norma começa definindo o que é um dispositivo de contenção viária. É um dispositivo que deve conter o veículo, deformar, absorver energia, não criar problemas ocupantes do veículo e redirecionar o veículo na pista depois do impacto. A norma depois continua classificando os dispositivos de contenção e começa exatamente com os dispositivos longitudinais, que é o tipo de dispositivo que pertence à defensa de cabo. Um dispositivo longitudinal é um dispositivo instalado longitudinalmente ao longo da via. A gente sabe que o dispositivo longitudinal tem um comprimento mínimo estabelecido, que normalmente é o comprimento que a gente usa durante os ensaios no laboratório, e um comprimento máximo definido. Você pode instalar um comprimento de um dispositivo longitudinal de 1 km, 2, 5, 8, sem nenhum problema. Os dispositivos de contenção longitudinais são classificados como centrais, e são aquele dispositivo simétrico. Quando um dispositivo é simétrico, a norma entende como duplo. Você pode empatar num lado ou no outro. Então, esse dispositivo central, a gente usa num canteiro central, como separador de pista, ou podemos também usá-lo numa lateral de pista. Depois tem o dispositivo de contenção lateral, que é um dispositivo assimétrico. Ele pode ser empatado somente num lado. Então, a gente normalmente usa nas laterais da pista. E depois tem o dispositivo longitudinal para ponte, que são dispositivos ensaiados e certificados para ser aplicado em laterais de ponte ou viadutos. A defensa de cabo encaixa nestes 3 tipos de dispositivo longitudinal. Aqui uma primeira foto que mostra na esquerda uma defensa de cabo simétrica, então dupla. Posso usar ela como separador de pista ou na lateral da pista. Vocês podem ver que é simétrica porque os cabos passam dentro do poste. Então, o sistema é extremamente simétrico. Não sei se dá para ver na defensa de cabo na lateral, mas os cabos são num lado do poste. Então, o sistema é assimétrico, é só simples, posso só usá-lo na lateral da pista. Vamos falar agora de desempenho. A nossa norma 15486 fala que todos os dispositivos devem ser ensaiados e certificados de acordo com a norma europeia N317 ou com as normas americanas NCHRP 350 e MESH, e que deve ter um certificado que possa garantir que o dispositivo foi ensaiado positivamente de acordo com a norma naquele determinado desempenho. A norma depois faz o quê? Ajuda o projetista classificando os dispositivos de contenção de acordo com o desempenho. Então, dependendo de condições da via como VDM, velocidade, classe da via, percentagem de veículos pesados e geometria, a norma fala para o projetista qual é o desempenho que ele deve utilizar. Neste caso, eu quero só mostrar que a primeira parte do desempenho é o famoso nível de contenção. A defensa de cabo encaixa, no caso da norma europeia, no nível normal M2, ensaiado sobre um veículo leve, carro de 900, carro de 1500. E também no nível mais alto, H1 e H2, que já são sistemas ensaiados com veículo mais pesado, caminhão, ônibus. No caso da norma americana, normalmente encaixa também no nível normal, TL3, carro e pick-up, e no nível TL4 mais alto, que é como um H1, é sempre um veículo tipo caminhão um pouco mais pesado. A outra parte do desempenho é o famoso índice da severidade de impacto, que é muito importante para o ocupante do veículo durante o impacto no dispositivo.
Aqui o exemplo da norma europeia. Na norma americana é mais ou menos a mesma coisa. Na norma europeia, esse índice pode ser A, B ou C. Normalmente se usa somente o A ou B. E o A, claramente, é melhor do B, porque esta aceleração do ocupante do veículo durante o impacto é menor. A defesa de cabo é sempre ASIA. E vocês poderiam me dizer, tudo bem, Flávio, porém, também a defesa tradicional, tipo H1, com lâmina dupla onda, tripla onda, é sempre ASIA. Porém, vocês entendem que o ASIA vai de 0 a 1. Numa defesa tradicional dupla onda, o AS normalmente é 0,9, 0,95, 1. No caso da defesa de cabo, é 0,4, 0,5, 0,6. Significa que quando você empata numa defesa de cabo, a forma de como ela deforma e absorve energia é muito boa. Dá um conforto muito bom para o ocupante do veículo, no caso de impacto contra esse tipo de dispositivo. A última parte do desempenho é o famoso espaço de trabalho. Quanto o dispositivo deforma transversalmente durante o impacto do veículo. Normalmente a defesa de cabo, todo mundo pensa que deforma muito. Na verdade, ela foi sempre definida como um sistema flexível. Só que ultimamente vocês podem ver que o resultado de espaço de trabalho W5, W4, deformação de 1,5 m, 1,3 m, é mais ou menos alinhada com o espaço de trabalho que a gente hoje usa no sistema mais tradicionais. Agora quero falar dos ensaios de acordo, nesse caso, por exemplo, com a norma europeia, mas também com a norma americana. Vocês podem ver que o ensaio é exatamente o mesmo tipo de ensaio que faço numa barreira de concreto, numa defesa dupla onda, tripla onda. Você empata na defesa, ela deforma e dá de volta o veículo na pista depois do impacto. Esse era o impacto com o carro de 900 kg, esse é o impacto com o carro de 1.500 kg, 110 por hora. Esses dois ensaios são aquele nível normal, aquele que eu mostrei da norma europeia. Esse é o impacto com o pick-up. Então vocês podem ver que também no caso da norma americana, ela funciona como qualquer outro tipo de dispositivo. Já aqui estamos falando de níveis mais altos, um caminhão de 8 ou 10 toneladas, impacta, deforma e devolve o veículo na pista depois do impacto. E até impacta com ônibus, que seria o nível H2 que eu mostrei da norma europeia. Impacta, contém o veículo e redireciona. Agora que a gente falou de normatização, de desempenho, de ensaio, certificação. Certificação, mesma coisa que barreira de concreto, defesa dupla onda, tripla onda. É um certificado emitido por um organismo competente. No caso da norma europeia se chama Notified Body, no caso da norma americana se chama Federal Highway. É um certificado que fala que o dispositivo foi ensaiado da forma certa, de acordo com a norma, e que todos os limites foram dentro dos limites de norma, e fala até as fábricas que podem fabricar no mundo esse dispositivo porque foram certificadas. Vamos ver agora a aplicação, que acho que até é a parte mais interessante sobre esse dispositivo. A defesa de cabo, a gente já falou, quando é simétrica, seja um sistema duplo para canteiro central, que simples para laterais. Vamos ver alguma aplicação com o sistema para laterais. Esta é uma típica aplicação. Você tem uma área livre, tem um obstáculo fixo dentro da área livre, não quer que o veículo empate contra o obstáculo fixo, coloca a defesa de cabo como proteção lateral. Aqui também, mesma coisa, proteção através da defesa de cabo. Agora vamos ver algumas aplicações como sistema duplo, para separações de pista. Aqui vocês podem ver uma pista duplicada e a defesa de cabo como separador de pista. Aqui também, todos separadores de pista. Agora vamos falar da fundação, que também é uma parte extremamente importante desse tipo de dispositivo. A defesa de cabo, como qualquer outro tipo de dispositivo, pode ser instalada em solo, grama, asfalto ou concreto. Quando a gente instala a defesa de cabo em solo, temos duas possibilidades. Ou usamos como fundação do poste um bloquinho de concreto, que vamos colocar dentro do solo e depois colocamos o poste dentro do bloquinho, ou podemos usar um poste cravado como um sistema mais tradicional. Vamos ver a instalação com o bloquinho de concreto. O bloquinho de concreto é um bloquinho pré-fabricado, na verdade você pode até fazer na obra, 30 centímetros de diâmetro, altura meio metro, e tem esse furo onde depois a gente coloca o poste da defesa de cabo. Então, quando vocês veem uma defesa de cabo em solo, normalmente o poste tem esta base de concreto. Então, aqui algum exemplo de sistema de cabo em solo. Vamos ver a instalação com poste cravado. Aqui não tem dúvida, é um poste cravado exatamente como a gente crava o poste de uma dupla onda, de uma tripla onda mais tradicional no Brasil.
Claro que depois vamos ver que quando o poste é cravado, perde toda a vantagem que esse sistema tem na manutenção e em outro tipo de situações. Aqui também com poste cravado, aqui também. Na Europa a gente usa muito esse sistema também, porque quando você atrás tem um panorama bonito, se você coloca uma barreira, não pode ver. Se coloca uma defesa dupla onda, tripla onda, é difícil ter uma visual. O sistema de cabo deixa ver sem problema o que tem atrás. Aqui outro sistema de cabo com poste cravado, muito usado também nos países árabes, porque quando você tem uma tempestade de areia, se você tem uma barreira de concreto, acumula areia no pé do sistema. Lâmina dupla onda e tripla onda também acumula, a defesa de cabo não. Quando você acumula muita areia na frente do dispositivo, no caso de impacto de veículo, pode ser um problema. A dinâmica de impacto muda com relação aos ensaios. Aqui outra foto de sistema instalado com poste cravado. Agora, defesa de cabo instalada em asfalto. Quando a gente instala a defesa de cabo em asfalto, a gente usa na base do poste uma luva de aço, que seria esta aqui. Por que uma luva de aço? Porque a gente, quando tem asfalto, sempre quer interferir o menos possível. Não queremos danificar o asfalto, não queremos manutenção no asfalto. Então, em lugar de usar aquele bloquinho de concreto, a gente usa uma luva menor. O poste tem uma largura de 10 centímetros, esta luva deve ser 12 centímetros oval. E a gente comprime o asfalto, a pavimentação, e colocamos dentro esta luva, que também tem uma altura de mais ou menos meio metro. Cada vez que você vê uma defesa de cabo instalada em asfalto, você sabe que lá embaixo tem uma luva. Só que nem dá para ver, porque normalmente a gente usa esta chapa de plástico na base do poste para cobrir a fundação. Aqui há outras implantações da defesa de cabo em asfalto. Muito interessante também, não é o caso do Brasil, nos países do norte da Europa, quando tem tempestade de neve, mesma coisa. Uma barreira acumula neve, uma dupla onda, tripla onda acumula neve, no caso da defesa de cabo passa, e não cria aquele problema de ter muita neve na frente do dispositivo. Depois a gente tem a instalação da defesa de cabo em base de concreto, e temos duas possibilidades. Uma, quando tem uma base de concreto nova. Nesse caso a gente concreta dentro uma luva de aço. Então, por exemplo, aqui é uma base de concreto nova, aqui a gente concretou uma luva de aço. A gente poderia até deixar simplesmente um furo no concreto, só que já a luva é usada como forma. E depois colocamos o poste. Então, aqui um exemplo de uma fundação nova onde a gente concretou uma luva. Ou a base de concreto pode ser existente. Neste caso, não muda nada do que a gente faz com outro dispositivo. A defesa na grama está chegando com aquele bloquinho de concreto e aqui a gente trocou o poste. Você fura a fundação, resina de componente química, coloca uma barra roscada, o poste tem essa chapa de base soldada e fecha com porca e arruela. Vamos ver a instalação, que eu acho que sim, provavelmente é uma das coisas mais interessantes da defesa de cabo. Instalação dos blocos de concreto na extremidade do trecho. Cada trecho da defesa de cabo, independentemente do comprimento, no começo e no final, deve ter um bloco de concreto, que é onde vou ancorar os cabos, e o bloco que resiste à tração do cabo quando você empata na defesa e ela deforma, e quando vou tensionar o cabo ao longo do trecho. Vou mostrar depois. O bloco é um bloco importante, é um bloco de 4 toneladas, 2 metros por 1 metro de largura, 1 metro de altura, e a gente fornece ao nosso fornecedor desse bloco uma garra, eu chamo de garra, este elemento de aço concretado dentro do bloco, que é onde você conecta, trava os cabos no começo e no final do trecho. Esta aqui é esta garra que a gente fornece, aqui estamos fazendo o bloco, que o cliente pode tranquilamente fazer ele, pode fazer uma escavação, colocar concreto e concretar esta garra. Este é o bloco pré-fabricado. Então, esse aqui é o bloco que a gente envia na obra. Então, a primeira coisa que você faz é escavação no começo e no final do trecho. Chega ao bloco, coloca o bloco nesta escavação e depois começa a colocar solo, compactando em diferentes camadas, até que o topo deste elemento de concreto fica alinhado com o solo. Então, esse aqui, pela foto, é o bloco final do trecho. No começo tem um bloco como esse aqui. Instalação das bases dos postes. Esta aqui é a fundação, uma parte muito importante. Por exemplo, em asfalto, você marca a distância do poste e depois usa um batistaca com uma peça maciça que consegue comprimir a pavimentação. Então, você cria aquele furo de 50 centímetros para colocar a luva, comprimindo a pavimentação. Depois vou mostrar mais em detalhe. E aqui a gente coloca aquela luva, depois de ter furado o asfalto, e quando é solo, a gente cria o furo para aquele bloquinho de concreto. Aqui no Brasil, um trator com uma broca, aqui também,
Outro tipo de equipamento para depois colocar o bloquinho dentro do furo. Aqui também uma broca, furo. E aqui um equipamento que a gente usa na Europa. Aqui de novo é uma peça maciça que consegue de comprimir o solo e criar este furo, onde depois vou colocar o bloquinho. Instalação dos postes. Na verdade, uma vez que você faz o bloco de concreto e as fundações do poste, instalar depois a defesa de cabo é extremamente rápido, porque vocês entendem, não é uma instalação, é só colocar os postes dentro do bloquinho de concreto em solo ou da luva de aço em asfalto. Então vocês podem colocar milhares de postes por dia, é extremamente rápido. Então vocês podem ver aqui todas as fundações, os postes, aqui com aquela chapinha de plástico que eu falei, aqui todos os postes montados nas fundações. Instalação do cabo, esta aqui também é extremamente rápida. A gente envia o cabo em bobinas, 1000 metros, 800, 1200 metros. É importante que o implantador se organize para colocar esta bobina em cima do caminhão e que o operador possa desenrolar o cabo. Porque vocês vão ver que o cabo é colocado com o veículo andando, o operador tirando o cabo da bobina e colocando dentro dos postes. Imagina quantos metros você pode fazer. Apesar de ser sistema com 3, 4 cabos, é extremamente rápido colocar o cabo. Então vocês podem ver que tem diferentes tipos de veículo para colocar a bobina. Esta é a forma de instalar. Então você tem o veículo que está andando e o operador que acompanha o cabo dentro dos postes. E um operador atrás com uma bolsa com esse espaçador de plástico bem leve que vai colocar dentro do poste para dar um espaçamento entre os cabos. Aqui de novo a bobina em cima do caminhão para colocar o cabo ao longo do trecho. Esta aqui é a típica operação do operador que acompanha o cabo dentro do poste. O poste, vocês podem entender que tem um furo aberto onde entra o cabo, os espaçadores, e depois a gente coloca uma tampa. Quando a gente coloca o cabo no sistema, ele é um cabo pré-tensionado, só que ele é frouxo. Então, depois, quando eu termino de instalar, preciso voltar no sistema e tensionar ao longo do trecho a defesa de cabo. Depois vou mostrar. Terminal de entrada é um dispositivo longitudinal. Você tem um terminal de entrada que eu posso implantar frontalmente, precisa ser um terminal ensaiado e certificado. No nosso caso, o terminal de entrada ensaiado e certificado parece um terminal abatido de ancoragem de um sistema tradicional. No nosso caso é 12 metros, poste a cada 2 metros, e o cabo termina naquele famoso bloco que a gente falou de ancoragem. Este é o nível TL3 da norma americana, então você pode usar uma rodovia de 100 por hora, 110, 120 ou até mais. Ele praticamente é um terminal abatido. Começa na altura do sistema e gradualmente em 12 metros chega até o bloco de ancoragem. Quando o cabo chega no bloco de ancoragem, é ancorado naquele pente, naquela garra que eu falei que é concretada no bloco. Então eu corto o cabo, coloco o cabo dentro daquele tubo que a gente fornece. Vou mostrar depois como a gente prende o cabo dentro desse tubo. No outro lado do tubo tem uma rosca. A rosca entra dentro daquela garra, coloca uma porca e você travou o cabo. Este cabo de segurança, quando você empata na defesa de cabo, não tem como soltar o cabo. Nunca solta. Tem só uma possibilidade de soltar o cabo. Terminal abatido, você pega ele como de saída e você pega ele no final. Poderia levantar o cabo. Agora, ele é um cabo tensionado, não é que ele fica enlouquecido quando solta. Só que é bom colocar esse cabo de segurança para ele ficar perto do lugar onde ele soltou. Então, esse é o motivo desse cabo pequeno de segurança. Terminal de saída, mesma coisa. É um terminal abatido de ancoragem, só que sendo de saída, não precisa ser ensaiado, não tem possibilidade de impacto frontal. Ele desce em 4,2 metros e vai pegar aquele bloco que fica no final do trecho. Então, esse é um terminal de saída. 4 metros mais ou menos para terminar a defesa de cabo. Essa aqui é uma alternativa, até acelerei o vídeo, aquele bloco de concreto, no começo e no final. É um elemento prefabricado, você faz a escavação, compacta, coloca ele e começa com camada de solo, compactando, deixando fora aquela garra onde eu posso colocar, ancorar com os cabos. Algumas vezes você precisa, com outros dispositivos longitudinais, uma movimentação planimétrica do dispositivo. Por exemplo, estou instalando a defesa de cabo perto da plataforma. Eu preciso terminá-la. Eu não vou fazer aquele corte para o bloco de concreto no asfalto. A gente falou que não vamos danificar o asfalto. Então eu preciso ficar longe do asfalto para fazer aquela escavação e bloco no solo.
E tem uma regra, aqui mostra, por exemplo, que se eu quero movimentar 1 metro a defesa de cabo, preciso fazê-lo em 50 metros. Então é uma movimentação bem gradual da defesa de cabo para ser movimentada planimetricamente. Este aqui são 2 seções de defesa de cabo, com 3 cabos e com 4 cabos. No Brasil, nesse momento, estamos usando mais aquela de 4 cabos. Altura, 78 centímetros, então mais ou menos 75 centímetros de uma defesa dupla onda tradicional. A altura do poste, vocês podem ver que é 1,20 m. Por quê? Porque ela não é um poste cravado, ele entra só 45 centímetros no bloquinho de concreto ou na luva de aço, então o poste é muito curto. E aqui, os 2 sistemas, com 3 cabos e com 4 cabos. Esse aqui é o sistema que a gente está utilizando no Brasil. É um H1W5, com poste a cada 2,5 metros, pode ser instalado em solo, asfalto, etc. Quando o poste é a cada 1,5 metro, ele fica W4, de forma menos. Então, é o mesmo dispositivo, só mudando a distância dos postes, muda aquele assunto do espaço de trabalho. Ensaio de terminais. A gente falou, são ensaios que a gente faz também em autoterminais. Impacto frontal, a norma que vê que o veículo não capota, nada penetra dentro do veículo. Esse aqui é o impacto a 15 graus na cabeça. De novo, a norma que vê se o veículo capota, se algo penetra dentro do veículo. Então, são basicamente, este aqui é o impacto lateral. Aqui também com o pick-up. Impacto a 15 graus na cabeça com o veículo de 900 kg. Então, são todos os ensaios que a gente faz em qualquer outro tipo de terminal. Grupo de tensionamento. Uma vez que eu montei a defesa de cabo, a cada X metro ao longo do trecho, eu preciso fazer um grupo de tensionamento. No nosso caso, esse X é 300 metros. Na verdade, do primeiro bloco a 150 metros, grupo de tensionamento, e depois é 300 metros. Até o último bloco, 150 metros. O que significa, então? Que quando eu chego a 300 metros, preciso cortar o cabo e criar um grupo de tensionamento, que depois eu volto e faço o tensionamento do cabo. Agora, a defesa de cabo é um sistema muito interessante, é por isso que os implantadores gostam dela, porque não é um sistema muito rígido. No sentido, eu falei que o poste deve ser a cada 2,5 metros. Se você me coloca o poste a 2,40 metros, 2,60 metros, não muda nada. Por que posso fazer isso? Porque não tem uma trava entre o cabo e o poste. Os cabos passam livre dentro do poste. Então, se você me move o poste de posição, não tem nenhum problema. Você não é como uma defesa dupla onda que tem a lâmina de 4 metros. Eu preciso colocar o poste a cada 4 metros. Tem um furo bilongo na lâmina que dá um pouco de tolerância, mas deve ser a cada 4 metros. Aqui não. Então, se você está colocando aquele bloquinho ou aquela luva, porém tem uma interferência naquele lugar, tem problema, coloca o poste um pouco para frente ou um pouco para trás. O grupo de tensionamento, falei que a cada 300 metros. Se você me coloca ele a cada 280 metros ou a cada 320 metros, não muda nada. Então, você chega num módulo, deveria fazer o grupo de tensionamento, tem uma interferência, não é bom trabalhar naquele lugar, para frente ou para trás. Então, é muito dinâmica na instalação. Esse é o grupo de tensionamento. Então, você vê que o cabo chega, termino ele com aquele tubo, que é o mesmo que eu uso no final do trecho e no começo do trecho. Tem um elemento retangular que faz o grupo de tensionamento e depois eu continuo o cabo por outros 300 metros. Esse é um grupo de tensionamento. Normalmente a gente não faz no mesmo módulo. Por exemplo, o primeiro e o terceiro cabo num módulo, o segundo e o quarto num módulo. Por quê? Aquele equipamento que depois faz o tensionamento do cabo, ele precisa de espaço. Então, se você evita de fazer o grupo de tensionamento no mesmo módulo em todos os cabos, você trabalha melhor. Vou mostrar depois. Então, aqui, por exemplo, não sei porquê, fizeram 3 num módulo, 1 no outro. Então, o grupo de tensionamento não precisa ser no mesmo módulo. Aqui o grupo de tensionamento, tem uma implantação feita no Brasil. Acho que aqui dá para entender melhor. Então, você está na bobina, tirando o cabo e colocando na defesa. Chega a 300 metros, você corta o cabo, coloca aquele tubo, coloca o tubo dentro daquele retângulo de aço inox que tem 2 furos lisos. Então, a rosca entra dentro, mas é um furo liso. Você coloca uma porca e trava ele. O cabo que você cortou, coloca o tubo, coloca numa outra extremidade do retângulo, que vocês veem lá, e continua por 300 metros. Depois eu vou mostrar mais detalhes sobre isso. Equipamento de instalação da defesa de cabo. Para instalar a defesa de cabo, você precisa de um equipamento que consegue travar o cabo dentro daquele tubo de terminação e depois também de fazer o tensionamento do cabo a cada 300 metros. Esse equipamento é um equipamento que você deve colocar em cima do veículo porque você está montando a defesa, chega a 300 metros
cria o grupo de tensionamento e depois continua. É um equipamento que deve seguir a instalação do trecho. Vocês podem ver que esse equipamento é basicamente uma calandra. Então vocês acham que tem um vídeo aqui, mostra que você coloca o cabo dentro do tubo, ele entra nesta calandra e a calandra prende o cabo dentro do tubo. Esse é um sistema certificado lá na Europa, é assim que funciona. Esse é um vídeo que acelerei, então esse é o tubo que a gente envia, esse é um furo de inspeção, ele colocou o cabo dentro do tubo, coloca nesse equipamento, ele coloca uma porta lá só para travar, ele fecha um pouco esta manivela aqui e com controle remoto aciona a calandra. Vocês podem ver que muda a seção do tubo, muda o comprimento do tubo e prendeu o cabo. É desta forma que a gente prende o cabo. Equipamento para tensionar o cabo a cada 300 metros. Esse equipamento aqui. Então vocês podem ver que quando o sistema é instalado, ele é frouxo. O cabo é frouxo. Você vai no grupo de tensionamento e vocês podem ver que aqui esse equipamento pega o começo do tubo, pega o começo do tubo do outro lado, tem um manômetro, você coloca uma pressão, quando ativa ele, ele tensiona o cabo. Sendo que tem um furo liso aqui, a rosca entra e depois você aperta a porca. Então é extremamente fácil também fazer esse grupo de tensionamento. Lá tem um manômetro para colocar a pressão, aqui também, aqui vem. Colocar os 4 grupos de tensionamento no mesmo módulo, ele precisa de espaço, seria bom o primeiro, o terceiro aqui, o segundo e o quarto no outro módulo. E assim é como fica o grupo de tensionamento. Esta é a planilha para a pressão que preciso colocar no grupo de tensionamento, depende da temperatura do dia que eu estou instalando. E você tem a pressão, quilopascal, quilonewton, libra-força, que você coloca naquele manômetro. Aqui vocês podem ver, o cabo não é tensionado neste momento. Então ele chega no grupo de tensionamento, começo do tubo, do outro, ele praticamente está colocando uma pressão, esta parte aqui entrou porque tem um furo liso, e você simplesmente aperta a porta, ele fica tensionado. Só para dizer, em qualquer momento você empata no sistema, ou passa um período de tempo, não perde o tensionamento. A cada 2 anos seria bom passar no trecho e verificar se ainda é tensionado. Se por algum motivo não é tensionado, volta nos grupos de tensionamento e simplesmente tensiona de novo com a temperatura daquele dia. Aqui um vídeo que mostra a instalação no solo. Marco a distância do poste. Esta é aquela peça maciça que está comprimindo o solo para depois colocar o bloquinho. Uma última batida, um pouco de brita. E aqui vocês veem como a gente instala o cabo. Eu acelerei um pouco o vídeo, mas acho que dá para entender a velocidade. Tem o operador na frente que coloca o cabo e atrás aquele que está colocando o espaçador. Isso para 2, 3 cabos, depende do sistema. Esse aqui no caso do asfalto. Estou marcando o poste no asfalto e vocês podem ver uma peça maciça que comprime a pavimentação. É até um pouco inclinada para depois sair melhor. Dá uma última batida, está tudo certo. Aqui também acelerei um pouco, mas acho que dá uma ideia de quanto é rápido colocar essa fundação. Depois preciso de colocar um pouco de brita ou tirar, dar uma martelada para o poste ficar na mesma altura como o projeto. Manutenção. Manutenção é a parte mais importante desse sistema. Por quê? Em cada impacto que você tem na defesa de cabo, a única coisa que você deforma é o poste. O cabo nunca precisa trocar. Então, é muito interessante por quê? Porque você tem um impacto no sistema e, normalmente, quando você tem um impacto numa dupla onda, vamos dizer que você deforma 10, 15 metros. Você precisa de uma equipe de 6, 7 pessoas, precisa de um caminhão comum aqui para tirar o poste deformado, precisa de um bate-estaca para colocar os novos postes e montar as lâminas, passadores, etc. Então você entende que para fazer uma manutenção de 10, 15 metros, 4 ou 5 horas, um meio período, aqui você, em meia hora, faz uma manutenção. E não precisa um equipe de 6, 7 pessoas. Um operador com um veículo, nem precisa ser um veículo grande, porque o poste é 1,20 m. Então, num carro normal, você pode colocar o poste, aqueles elementos de plástico se foram perdidos ou quebrados durante o impacto, ele chega, nem precisa de uma sinalização muito importante, fechando faixa, etc. Ele consegue tirar o poste, colocar o novo, manualmente ele coloca o cabo dentro do poste com os espaçadores, ele fez a manutenção. Pela experiência que eu vi, efetivamente se passou de 4 ou 5 horas de manutenção para 20 minutos, 100 minutos de esforço e número de pessoas. Comportamento da defesa quando se impacta um veículo. Esta é uma defesa tradicional. Impacta o veículo,
Funciona perfeitamente, só que fica uma barriga estática. Cioè, eu preciso fazer uma manutenção imediata, ela trabalhou perfeitamente, só que se eu impacto novamente nesse ponto aqui, ela não trabalha, ela já trabalhou. Mesma coisa se for uma lâmina tripla onda, eu impacto, deformo ela funcionou perfeitamente, precisa manutenção. Não funciona se impacto de novo nela. Esse aqui é o típico impacto da H1, o caminhão de 10 toneladas, deforma o sistema, trabalha perfeitamente, precisa fazer manutenção. Agora, vocês podem ver que na defesa de cabo, esta aqui é a defesa de cabo em planta, esse é o impacto. Cioè, o cabo deforma, em frações de segundo volta na mesma posição. Aqui o impacto com o caminhão, impacta, deforma o cabo, ele volta na mesma posição. Então vocês começam a entender que quando você impacta numa defesa de cabo, ele não fica com uma deformação estática. O cabo vai e volta, significa que ele é pronta para receber outro impacto de um veículo. Porque o elemento principal, que é o longitudinal, que contém o veículo e direciona o veículo, ainda está na mesma posição como antes do impacto. Claro que não tem mais os postes, só que os postes na defesa de cabo são mais um suporte dos cabos. Pode trabalhar um pouco diferente dos ensaios, mas ele ainda contém o veículo. Esse aqui, por exemplo, é um impacto de um veículo que está ultrapassando o carro, ele toca o carro e por algum motivo iria a 90 graus, impacta na defesa de cabo quando está passando um veículo no outro sentido. Então vocês podem ver que mesmo a 90 graus, mesmo passando um veículo, não aconteceu nada. Esse é um impacto totalmente atípico, mas era só interessante ver. Então vocês podem ver que depois do impacto numa defesa de cabo, estatisticamente você deforma 6, 7 postes. Esta é uma estatística. Mas olha onde está o cabo, na mesma altura, no mesmo posicionamento como antes do impacto. Se você impacta nesse sistema, ele ainda funciona. Então você não precisa de uma manutenção imediata. Isso aqui em termos de segurança. Mas só para mostrar, você tem que trocar o cabo, o operador tira o poste, desculpe, coloca um novo poste e depois, na verdade, manualmente poderia colocar os cabos. Nesse caso aqui tinha um nunc, eles foram com o caminhão, eles estão usando esse elemento aqui que é tipo um bench que consegue levantar os 4 cabos de uma vez para ajudar na manutenção. Então vocês podem ver que é extremamente rápido fazer a manutenção. Esse aqui é até um vídeo que acelerei um pouco, mas dá uma ideia. Então, esta é a situação depois do impacto, tira o poste, coloca o outro poste. Agora, poderia manualmente colocar o cabo, mas ele tem um nunc, levanta os 4 cabos, coloca os espaçadores e termina a manutenção. É imediata, é uma coisa de 20 minutos, meia hora, com relação a outro dispositivo mais tradicionais. Criação de uma passagem de emergência. Esta é uma coisa interessante. Na Europa, na Itália, a cada 2,5 km no trecho, se você tem um separador de pista, você precisa colocar uma abertura de emergência. Se tem um acidente, se você tem que desviar o trânsito, passar um veículo dos bombeiros, ambulância, etc. Antes de um túnel, depois de um túnel, é muito importante. Agora, na defesa de cabo, o que acontece? Ela foi muito usada na Suécia, nesse tipo de rodovia que se chama 2+1, são 2 faixas de um lado, uma faixa da outra, e um canteiro central muito esbelto. Eles colocaram sempre nessa rodovia a defesa de cabo. Só que o problema é que na faixa única, se acontece um problema com o veículo, trava totalmente o trânsito. Então, o que eles fazem? Eles vão na defesa de cabo, manualmente tiram os cabos, tiram o poste. Dependendo de quanto cabo você tira do trecho, ele por peso próprio deita no chão e você passa em cima. Então eles em 3 minutos criaram uma passagem de emergência. Isso significa que onde tem 2 faixas, um sentido vai, o outro usa a outra faixa e consegue resolver o problema de forma imediata. Chega um guincho, ele consegue fazer manobra, ele pega o carro depois, resolve o problema, vê, o veículo está passando em cima dos cabos. E depois aqui eles fecham. Acho que aqui tem um vídeo acelerado um pouco, mas dá uma ideia. Eles passam tranquilamente em cima dos cabos, resolvem o problema. E o bom é que não é como na Itália, que a cada 2,5 km você coloca uma abertura de emergência. Aqui, em qualquer lugar você teve o problema, você pode abrir o sistema. Então você não é vinculado àquela distância onde tem abertura de emergência. Então vocês veem que em minutos ele resolveu o problema. Como cortar o cabo quando necessário? Eu falei que nunca acontece, porém algumas vezes poderia acontecer que o cabo trava no veículo. Trava. Então você faz o quê? Corta o cabo. Você corta o cabo com um disco ou com uma tesoura pneumática. Aqui dá para ver que o cabo é tensionado. Quando a gente corta o cabo não tensionado,
quando estão instalando, ele fica perfeito. Aqui dá para ver que ele abriu, porque é uma trença com 3 cabos, com 7 fios cada um, que criam o cabo principal. Agora vocês poderiam me dizer, mas Fábio, quando eu corto o cabo, eu preciso cortar 300 metros? Não, você faz um grupo de contencionamento a 1 metro e você troca 1 metro de cabo. Então é muito interessante também isso. Transições. É claro que este dispositivo você instala, precisa alguma vez de fazer transições, por exemplo, com uma defensa dupla onda. E aqui vocês veem que dá para fazer transições. Esta é uma defensa que se usa muito na Suécia com tubos. Foi feita uma transição. Aqui também foi feita uma transição. Olha, já tem um furo na lâmina, precisa ficar atentos com a galvanização. Então, quando na verdade você tem uma transição com um dispositivo tipo defensa metálica, melhor fazer um transpasse, que a gente já está fazendo no Brasil em outras ocasiões. Então você termina a defensa de cabo, atrás começa com outro dispositivo e faz o transpasse. Ou vice-versa, termina a defensa metálica e atrás começa com a defensa de cabo. Nesse caso da barreira de concreto é diferente. Aqui é interessante porque a gente faz uma transição exatamente como a gente faz com outro dispositivo. Vocês sabem que a transição é um enriquecimento gradual, contínuo e progressivo entre o sistema menos rígido e o sistema mais rígido. Então o sistema está chegando com poste a cada 2,5 metros, eu faço um 12 metros com poste enrijecido a cada metro. E o interessante é que depois eu uso uma peça maciça para me ancorar na barreira de concreto. Isso significa que quando tem uma barreira de concreto, eu não preciso daquele bloco de terminação do cabo. Eu ancoro o cabo na barreira de concreto. Então aqui, por exemplo, é uma peça maciça, com parabolte, com barra passante, coloco na face do concreto e sempre com aquela terminação em tubo, eu ancoro os cabos. É a mesma coisa de quando ancoro num bloco de concreto. Então aqui vocês podem ver uma transição que a gente acabou de fazer num projeto, com esta peça, e depois aqui o enrijecimento de poste. Estava faltando um poste lá no começo, mas mais ou menos isso. Quando você tem uma barreira de concreto curta, em lugar de colocar esta peça e depois fazer a outra transição na saída, você pode passar na frente da barreira com os cabos. Tem estes elementos que permitem de manter o cabo na face da barreira de concreto. Se você empata na barreira de concreto, ele não muda o desempenho, e o cabo continua e depois pega a outra parte da defensa depois da barreira. Você perde o cabo aqui, porém algumas vezes é até mais econômico que fazer uma transição de entrada e uma transição de saída. Como nesse caso aqui. Vocês podem ver que o cabo está passando na frente da barreira. Transpasse entre as 2 linhas de defensa de cabo. Normalmente não acontece. Eu falei que até 8.000 metros você pode fazer um único trecho. Porém, se precisar, você faz um transpasse. Uma linha termina num bloco de concreto, a outra atrás começa no bloco e continua. Então você consegue fazer esse transpasse. Defensa de cabo em curva. Se a curva tem raio típico de uma rodovia, não tem nenhum problema. Então esta aqui, por exemplo, é uma curva de entrada numa rodovia, não tem problema. Se a curva for muito pequena como raio, você entende que são cabos tensionados, eles tendem a ir para o centro da curva, coloca mais postes. Mas isso só se é uma curva bem fechada. Vocês podem ver que nesta curva nem precisou. Nesta curva aqui também não precisou fazer nada, ela diretamente seguiu a curva aqui também, e nesta curva aqui também não precisou fazer nada. Implantação com separador de pista. Aqui vocês podem ver várias fotos da implantação melhor da defensa de cabo. Vocês já entenderam que como separação de pista, ele tem um custo-benefício melhor. E vocês podem ver como foi instalado aqui como separador de pista. Agora, o que fizeram na Suécia? Ele, 20 anos atrás, começaram a fazer um monte de rodovia supra-suave, porque ele estava reduzindo a plataforma, reduzindo o custo, e fizeram também um canteiro central muito esperto. Só que quando foi o momento de colocar o dispositivo, eles tinham 2 opções, e fizeram uma análise do risco. Eles adoram fazer análise do risco. Eles pensaram, a gente está fazendo milhares de quilômetros na Suécia desse tipo de rodovia, eu preciso colocar um separador. Coloco um separador rígido que deforma pouco dentro do espaço que eu tenho aqui no canteiro central, porém consigo colocá-lo em alguns metros da rodovia e deixo os outros trechos sem nenhuma separação. Então, o veículo que perde o controle passa na outra pista e empata frontalmente. Ou coloco uma defensa de cabo, mesmo se ela deforma mais do espaço que eu tenho. Só que eles pensavam, qual é a probabilidade que o impacto na defensa de cabo ela deforma e naquele momento passa um veículo? E também, a gente falou, esta deformação e volta do cabo é frações de segundo.
Então, eles pensaram que era melhor garantir ao usuário um separador ao longo de todos os milhares de quilômetros que fizeram lá na Suécia desse tipo de via, que colocar um sistema que deforma pouco e não colocá-lo ao longo de todo o trecho. E agora, depois de 20 anos, falam que nunca tiveram um impacto frontal no outro sentido. Então, foi uma experiência, um risco que deu certo. Aqui, implantação sempre como separador. Aqui, interessante, você coloca a defensa como lateral, num lado do canteiro, só que se você sai desta pista aqui, ela funciona. Mas se você sai também daquela outra pista, é um sistema duplo, contém um veículo. Imagina se você tivesse colocado aqui um sistema simples, assimétrico. Saindo daquela pista da esquerda, você pegaria os postes de uma defesa tradicional, que claramente não funciona. Então, o fato de ser simétrica e dupla ajuda também nesse tipo de implantações. Aqui outro tipo de implantação, também sempre como separador, aqui também. Aqui um impacto numa curva, onde mostra que efetivamente não teve problema, impactou mínima deformação. Claro que a velocidade não era alta, o ângulo também não era muito alto, mas deu para ver que praticamente não deu problema. Uma coisa que a gente esquece é que quando a gente vai ensaiar no laboratório, o ângulo é normalmente de 15 a 20 graus, é um ângulo importante. Estatisticamente, no mundo, quando você está numa rodovia com 2, 3 faixas e você perde o controle, você impacta no sistema da direita ou da esquerda no canteiro central um ângulo entre 5 e 10. A gente ensaia a 15, 20 graus. Então tem uma margem de segurança muito grande. Isso significa que quando eu obtenho um espaço de trabalho no ensaio, na realidade, normalmente, é menor, a menos um impacto atípico. Então vocês podem ver aqui um veículo a 110 por hora que impacta na defesa de cabo a 20 graus. Tem uma deformação, deve ter 1 metro provavelmente. Mesmo o impacto a 110 por hora com um ângulo de 8 graus, praticamente não deforma. E vocês entendem que numa rodovia 2+1, que tem 2 faixas e uma do outro lado, você não tem um espaço, você perde o controle do veículo para abrir muito o ângulo. O ângulo é muito pequeno, porque você perde o controle e já pega no sistema. Experiência no Brasil de defesa de cabo. A primeira experiência que a gente fez foi na Via Norte Autovias do Grupo Arteris. E aqui a gente fez vários tipos de instalações. Foi separador de pista no asfalto, como aqui. Aqui também a sinalização que a gente pode colocar na defesa. Aqui foi no canteiro central, num lado do canteiro, com os bloquinhos em solo. Aqui foi uma lateral, então usado como sistema simples, aqui naquela curva que entra na rodovia. Aqui tivemos que colocar 2 linhas, porque no canteiro tinha uma canaleta, então infelizmente tivemos que colocar 2 linhas. Segunda instalação interessante que a gente fez foi na Via Sul, do Grupo Motiva. Aqui a gente começou a marcar, onde a gente escavou para colocar o bloquinho. Claramente a gente colocou o bloco de concreto no começo do trecho em solo, a gente não quer fazer em asfalto. Colocamos o bloco de concreto na posição. Aqui ficou aquela garra. E vocês podem ver que o bloquinho foi no solo, só que depois a instalação foi no limite do acostamento. Então a gente, de forma gradual, conforme eu mostrei, a gente chegou no alinhamento certo, que é onde tem essas marcações brancas. Esta é a primeira ferramenta que a gente usou, que na verdade não estava comprimindo a pavimentação, estava tirando um cilindro de pavimentação. Então ele agora está batendo, está entrando dentro do asfalto, e depois a gente tirava fora o cilindro. O único problema é que depois era difícil de tirar esse material dentro da ferramenta. E também muitas vezes estava ficando dentro do furo alguma pedra que daria uma interferência com o poste. O resultado foi ótimo, no sentido que ficou perfeito, porém efetivamente depois a gente mudou um pouco a forma de instalar esse bloquinho, esta luva de aço. Todos os furos foram feitos, esse aqui é o limite do acostamento. O poste fizemos o teste, deu certo e começamos a montar o dispositivo. Então a gente montou, este aqui é o equipamento que deve sempre seguir a instalação, em cima de um caminhão. Aqui começamos com o primeiro cabo. Aqui dá para ver a velocidade, é sempre acelerado, porém dá para ver a velocidade. Aqui era melhor colocar aquela chapinha diretamente com o poste, porque aqui o cabo é mais rápido que colocar a chapinha. Mas deu certo. Aqui colocamos já o primeiro cabo com os espaçadores. Aqui colocamos o primeiro cabo. Aqui é interessante, quando você chega no grupo de tensionamento, aqui mostra que é só colocar entre os 2 postes o grupo de tensionamento
com aquele tubo colocado na extremidade daquele retângulo, ele mostra que praticamente o cabo agora é conectado com a bobina, ele marca mais ou menos até o final do tubo, faz uma marcação para depois cortar o cabo. Então, não importa que você coloque aquele grupo de tensionamento no centro do módulo, pode colocar onde você quiser. Marca para verificar como ele fica certo, e depois aqui é como a gente cortou o cabo. Dá para ver que é muito simples e rápido e que ele fica na própria seção, porque depois deve entrar naquele tubo. Aqui também o segundo cabo, muito rápido. Aqui o segundo cabo também estamos cortando, muito rápido também. Colocamos o segundo cabo, terceiro cabo, um anel que a gente coloca, porque o poste tem estas duas partes abertas, e a gente percebeu durante o ensaio que é melhor colocar esse anel. E aqui a gente coloca também esse anel, que é muito leve, então é só ir com uma bolsa cheia desses anéis e colocar no poste. Colocamos o terceiro cabo para o anel, colocamos aqui o quarto cabo, cortamos o quarto cabo nos grupos de tensionamento e chegamos no último bloco, onde ancoramos os cabos. E aqui a última tampinha que a gente colocou em cima do poste, só como acabamento. E aqui a gente, depois de montar o sistema, voltamos no trecho e começamos a tensionar o cabo, que já mostrei com aquele equipamento. Então ele colocou a pressão, entrou um pouco a rosca dentro do grupo de tensionamento, fechamos a porta e ele ficou tensionado. Bom, esse foi o resultado, eu acho muito bom. Aqui é outro tipo de refletivo no poste, terminal de saída. Aqui é como ficou o sistema nesse projeto. Aqui também. Grupo de tensionamento, vem primeiro e terceiro cabo num módulo, provavelmente nesse módulo que não dá para ver, o grupo é no segundo, no terceiro e no quarto cabo. Bom, aqui é como ficou. A gente até que voltou para fazer uma apresentação para uma turma da CCR, e foi interessante porque nós mesmos fizemos uma abertura de emergência em 3 minutos. Tiramos os cabos e criamos a abertura. Aqui foi quando a gente testou até a abertura depois da implantação. Eu fiz um cálculo. Para fazer uma abertura que permita de passar qualquer tipo de veículo, a gente tirou o cabo em 30 postes. 30 multiplicado 2,5 dá mais ou menos 80 metros. Então você tira o cabo em 80 metros, você cria uma passagem de emergência suficiente para passar qualquer veículo. Grupo IBH, entre vias, é o último projeto que a gente fez, na verdade estamos fazendo, são 30 mil metros de defesa de cabo como separador de pista. E aqui vocês podem ver a implantação. Nesse caso é uma peça maciça que está comprimindo a pavimentação para criar um espaço para depois colocar aquela luva de aço. Para você poder, foi feito o furo e depois, esse aqui era um teste, colocamos a luva, aquele disco, batida, ele montado. E aqui é quando a gente efetivamente estava montando no trecho. Então, acelerei um pouco o vídeo, porém vocês entendem quanto é rápido com esta ferramenta. É um batistaca, não é nada mais que um batistaca, é uma peça maciça, um aço bem resistente, que consegue comprimir a pavimentação. Coloca a luva, dá uma batida, coloca o disco, ele fica. Aqui é como está ficando esse projeto. Aqui sempre aquela pessoa que está colocando o operador, o espaçador, e na frente o cabo. Eu gostei muito como ficou o assunto do cabo em cima do caminhão, como ele... Vamos ver se dá o vídeo. Opa! Não está indo o vídeo, mas é muito rápido como desenrola o cabo. Aqui colocamos o primeiro cabo, aquele é como se organizou com aquele equipamento que deve seguir a instalação. E aqui chegamos na barreira de concreto. Mesma coisa, colocamos aquela peça maciça, calculamos aonde cortar o cabo, colocamos no tubo com o equipamento e colocamos dentro da peça maciça com aquela porta. Colocamos o segundo cabo, terceiro cabo, quarto cabo, tudo frouxo, voltamos para fazer o tensionamento do cabo e ele ficou assim. Lamella antiofuscante, quando você usa um sistema para separador de pista, pode acontecer que você precisa uma lamela antiofuscante. E a gente não tem nenhum problema a colocar a lamela em cima da defesa de cabo com suporte desse tipo. Então, esse aqui é um exemplo de implantação da defesa de cabo com lamela. Vocês podem ver como fica.
E até a gente ter impacto só demonstrando que mesmo se você impacta no sistema com a lamela, ele funciona como deveria. Isso é importante porque é um elemento a mais que você coloca no sistema, mas ele funcionou. Na verdade, a gente tinha também uns ensaios. Então você vê que o impacto do veículo com a lamela não muda nada no comportamento do dispositivo. Então aqui um exemplo com o veículo de 900 a 100 por hora e até o impacto com o veículo a 110 por hora. Então vocês veem que é frações de segundo deformar e voltar depois do cabo. Bom, aqui começamos a colocar nesse projeto os suportes da lamela. A lamela ficou a 90 centímetros, que é o máximo que a nossa norma permite. A lamela é também ensaiada a vento, que a nossa norma solicita isso, e ficou desta forma aqui. Então vocês podem ver, ficou muito bonito. Eu não fui ainda na noite, me falaram que esse refletivo na lamela dá uma sensação muito bonita no trecho também de noite. Esse é um teste que fizeram na Austrália, porque estavam vendo muitas pessoas nesta rodovia cruzando o canteiro e impactando frontalmente com outro sentido. Colocaram a defesa de cabo e simularam um impacto de um motorista que começava a dormir, perdendo o controle, cruzando as duas faixas e impactando na defesa de cabo. Mostrou uma deformação muito pequena e numa velocidade de 100 por hora. Esse é um teste experimental muito interessante, porque aqui a gente tinha um canteiro central com inclinação. Colocamos a defesa somente de um lado. Se você impacta ele aqui, funciona. O problema era do outro lado, porque você entra no canteiro, depois sobe, e o nosso medo era, será que levanta o cabo e o veículo chega nesta pista? A gente ensaiou um sistema que não é nem um sistema de cabo. É um teste num sistema composto a cada 4 metros, normalmente a distância de posse na defesa de cabo é menor. E também, vocês podem ver que não tem uns 3 ou 4 cabos na altura da lâmina, que é a parte superior. Colocamos um cabo de baixo, um cabo no meio e um cabo em cima do capô. E a gente viu que, de toda forma, não deixou passar o veículo. Então, apesar desse trabalho e dinâmica do impacto bem esquisito, conteve o veículo. Outra coisa interessante da defesa de cabo, sempre testes experimentais. A defesa está dentro já do talude de terra, que é o nosso problema que a gente tem. A defesa de cabo, ela deforma, o cabo é tensionado, então ela tenta de devolver sempre o veículo para a pista. E vocês podem ver aqui que, apesar do veículo voar em um determinado momento, ele não está apoiando no solo, por como trabalha a defesa de cabo, ela devolve o veículo na pista. Se aqui tivesse um sistema dupla onda, provavelmente não funcionaria desta forma. Queria uma dinâmica, o veículo capotaria. Interessante também quando você pensa em usar a defesa de cabo como uma proteção de obra. Imagina que lá, na lateral da defesa, tem um degrau de meio metro. Ele é instalado muito perto. Vocês podem ver que, apesar do veículo sair da pista, não ter apoio, o cabo tensionado devolve ele na pista, coisa que um sistema tradicional não faria. Então aqui vocês podem ver também, ele quase vai cair, porém ele volta, porque o cabo é tensionado. Bom, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma experiência que a gente fez nos países árabes. A gente já falou que o problema são a tempestade de areia. Vocês podem ver que quanto acumula de areia quando você está na frente de uma barreira de concreto. Olha na defesa de cabo como não acumula absolutamente quando tem uma tempestade. Então, a administração pública dos Emirados Árabes falou, tudo bem, eu resolvi o meu problema com a defesa de cabo, só que nas pontes eu estou usando ainda a barreira de concreto, outro sistema com lâmina, e eu quero um sistema de cabo. Vocês podem ver como acumula, então imagina o impacto de um veículo como é perigoso. Esta aqui é até uma brincadeira, porque é mostrar como estão tentando de tirar areia da frente da barreira, mas com certeza não deu certo. Então, foi criado um sistema, foi simulado um sistema, H2, vejam porque tem um ônibus. Aqui também foram feitas as simulações. E aqui os ensaios. Então, foi feito um sistema de cabo para aplicação em ponte. Vocês podem ver que é um sistema misto, não é só cabo. Só que o interessante é que não dá aquele problema de acumular areia na frente de um sistema de concreto, por exemplo, um sistema de tipo mais tradicional. Este é o ensaio, só para ver que tem também esse sistema. E aqui é como funciona ele, no sentido de uma implantação em solo, e depois você tem uma ponte, pode colocar esse dispositivo e o cabo continua e fica tensionado. Bom, eu queria mostrar para vocês basicamente isso, que é um sistema ensaiado e certificado, então, de acordo com a nossa norma. É muito simples, é muito leve, é um sistema esbelto, é um sistema, seja simples que duplo, isso é interessante porque é simétrico, é muito rápido na instalação e na manutenção, é econômico,
cria facilmente passagem de emergência. Eu não coloquei nesta apresentação por questão de tempo, mas a gente está pensando também em usá-lo como proteção de obra. Porque quando você precisa de um sistema para proteger uma obra, deve ser um sistema extremamente rápido para ser instalado e depois retirado. Na verdade, você precisa também movimentá-la mais na frente quando a obra começa a avançar. Então, deve ser um sistema que você instala, que pode remover e que não perde nada do sistema. Esse sistema, a gente está vendo que pode ter uma aplicação desse tipo, porque responde a todas estas solicitações. Bom, eu agradeço pela atenção. Já aviso vocês que a gente realiza tem um stand aqui no espaço de exposições e tem uma pequena amostra desse sistema. Então, se vocês estão interessados, podemos continuar a conversa também lá no stand. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Apresentação, como sempre, bem instrutiva, bem completa. Nós, pelo tempo, não poderemos abrir para perguntas agora, não teremos tempo, mas eu só queria que você nos informasse. É um material que existe há bastante tempo no mundo, mas há quanto tempo no Brasil isso já está sendo implantado e quantos quilômetros nós já temos no Brasil até o momento? Fusaro, não foi fácil de ouvir você. Quanto quilômetro no Brasil? Ok. Esse é um sistema que chegou no Brasil, eu acho, 10 anos atrás. Foi um primeiro projeto piloto, que era PES-MIQUIS, que foi aquele que eu mostrei na Autovias em Via Norte. Então, estamos falando mais ou menos de 10 anos. E, pelo momento, a gente deve ter, naquele projeto eram 10 quilômetros, no segundo projeto foi outros 3 quilômetros, e agora esse aqui de 30 quilômetros. Deve ter uns 50 quilômetros, mais ou menos, instalado até hoje no Brasil. Então, como eu disse, no último período, eu percebo um interesse muito grande no mercado nesse sistema. Então, eu vejo que agora, provavelmente, vai aumentar muito esse tipo de quantidade. Muito obrigado, Flávio. Eu quero agradecer a sua participação. Peço uma salva de palmas ao nosso palestrante. Nós vamos agora entregar o seu certificado de participação e um presente da BDF a você por estar aqui conosco. Muito obrigado, Flávio.